A Mica aqui ah, tem algumas perguntas, né? A Ana comenta aqui. De fato, é importante entender bem essas divisões e a natureza exata delas. E esses agrupamentos que há entre os espíritos não existe muros que os prendem. Exatamente, não é um muro, né? É por afinidade que vão se juntar. A Mika faz uma pergunta aqui que não tem relação, mas direta, mas tem a ver. A pergunta: espiritismo é monista ou dualista? Né? A gente está fazendo um estudo, segunda, do Livro dos Espíritos, Mika, e excelente a pergunta. Na verdade, se a gente considerar o universo, né, existe Deus, Espírito e matéria, né? Então, nesse sentido, seria dualista, né? Excetuando Deus, claro, que é outra coisa, mas está além do universo, né? Então, entre monista ou dualista seria dualista. Né? Eu não sei se vocês querem comentar algo sobre isso. É, a Mica pode ler o item 27 do Livro dos Espíritos. Kardec trata sobre isso no 27. Não sei se o José quer falar, mas tá no item 27, o Kardec, eu estou abrindo aqui, mas tá meio lento. Mas no 27 ele chega a falar, porque essa questão dos princípios, de certos princípios das coisas, origens, ponto de partida, o Kardec teve a sabedoria de não entrar, né? Porque o Espiritismo vai colocar como algo que não pode ser respondido enquanto o espírito é de terceira ordem, só quando ele é de primeira. Então, quando ele vai responder essa questão do monismo e do dualismo, eu quero pegar 27 aqui para ler, só para confirmar se é 27 mesmo, que quando eu vejo eu estou dizendo que é 27, não é 27. Mas pode ir comentando aí que eu procuro aqui, depois eu já José comento. quer colocar? Não, não, acho que não tem muito, não tem muito a acrescentar, não. Se fosse para colocar entre um e outro, seria uma visão dualista, né? Porque compreende matéria e espírito, e são naturezas diferentes. E embora a gente não saiba o princípio das coisas, a gente vê que durante a obra de Kardec, né, ele claramente coloca que a matéria vem do fluido cósmico universal, né? E que esse fluido cósmico universal é diferente do espírito, né? Então, embora ele coloque que o princípio das coisas não dá para saber, né? A visão que se tende a apresentar é dualista, né? Ainda mais considerando o estado atual de coisa. Eu achei aqui, o comentário de Kardec do item 28. Ele diz assim, ó: um fato patente domina todas as hipóteses. Então, de todas as hipóteses, há um fato patente que domina toda, que está acima, né? Aí diz Kardec: vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe de matéria. Então, está colocado o dualismo. São dois elementos diferentes, completamente diferentes eles. Aí se apresenta a ideia. Mas aí, olha como Kardec, o que ele comenta a seguir. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato necessárias entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme alguns, a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos aparecem como sendo distintas. Daí o admitirmos-las como formado em dois princípios constitutivos. Então, ele mostra, a gente vê
no estado que a gente está, 2 elementos, espírito e matéria, e que são diferentes. A matéria não é espírito, o espírito não é matéria, a inteligência está no espírito, o pensamento está no espírito, isso é tudo do espírito. Agora, a origem, ponto de conexão, o princípio de tudo isso, Kardec diz, ignoramos, né? Então, é muito interessante. O Cosme, ele trata dessa questão que a Mica levantou no livro Espírito e Matéria também. Então, fica aí a dica para estudar ali o item 28 e o livro Espírito e Matéria do Cosme, né, sobre esse assunto. Mas só comentando ainda sobre o que a gente está falando da questão da localização do mundo espiritual, vejam que como é que é a visão hoje do movimento espírita, né, para esse assunto. Como pensa o movimento espírita, né, sobre isso? A pessoa morre, isso para o movimento espírita, né? A pessoa morre, se ela é inferior, ela vai para o umbral, e quando ela começa a se reequilibrar, ela vai para algum hospital, para alguma colônia, viver lá e se preparar para a nova encarnação. Aí, durante alguns períodos muito raros, ela é autorizada a sair dessas colônias. Na maioria das vezes, para ficar trabalhando, não para ver os entes queridos. E raríssimas vezes para ver os entes queridos. Então, essa é a noção que o movimento espírita apresenta. E as obras, a obra mãe de todas elas, que é Nosso Lar, por isso que a gente sempre cita Nosso Lar, ela tenta localizar, né? Ela localiza mesmo. Aliás, eu vejo gente tentando relativizar Nosso Lar para tentar salvar a obra. Negativo. Lá, o André Luiz coloca bem claramente a noção de que são lugares específicos, circunscritos, fechados. Então, tem gente que, para salvar a obra, fica, não, mas aquele que... Não, ele deixa bem claro. Ele deixa bem claro que são lugares. E ela é tão mal feita pelo André Luiz, que até a localização que o André Luiz tenta dar, ela é confusa, né? A própria localização que ele tenta dar, ela é confusa, porque ele fala o seguinte, quando ele vai falar da colônia, tá acima do Rio de Janeiro. Mas aí a gente vê que para eles saírem do Nosso Lar e vir para a Terra, tem uma distância que eles percorrem, porque antes eles passam por locais intermediários. Então tá muito acima. Só que quando tá muito acima, eu já não posso dizer que tá acima do Rio de Janeiro, né? Porque quanto mais alto eu subir, o Rio de Janeiro fica pequenininho e a cidade fica acima do quê? Do Brasil. Então já fica confuso aí. Depois tem umas zonas intermediárias, onde tem umas casas lá, uma espécie de UPA do Nosso Lar, né? Que é na entrada do umbral. Aí o umbral eles colocam que é uma região terrível que está na crosta da Terra. Mas ao mesmo tempo não é na Terra, porque as pessoas que estão lá também não têm contato com os seres encarnados daqui. Aí ele coloca um outro lugar que é dentro da Terra. Né? Então, não bastasse o André Luiz contrariar Kardec, ele ainda faz mal isso. É muito mal escrito o Nosso Lar. Muito mal escrito o Nosso Lar. Porque nem para localizar... A gente não pode localizar, porque esses lugares não existem. Mas até para localizar ele faz mal. Ele não consegue dizer direito. Né? Enquanto para Kardec, não. Às vezes as pessoas perguntam, meu pai desencarnou, meu marido, minha esposa, minha mãe, minha avó desencarnou, onde é que ela está? Ela está aqui. Ela continua vivendo aqui. O mundo espiritual, ele está no nosso meio. E a gente tinha aquela ideia, não, ela foi para o hospital, para a colônia, ela está lá, eu penso nela distante, com saudade, mas eu também não posso sentir muita saudade, porque é pecado, eu não posso querer me relacionar com as pessoas que já se foram, então fica aquela lembrança boa, mas a pessoa está lá, tem que deixar lá, se eu ficar chamando muito é errado, enquanto ela está aqui na nossa volta, a gente podia estar conversando com ela, mantendo relações com ela, e a pessoa queria estar conversando, muitas vezes o espírito quer ajuda,
e a gente está pensando que ela está longe, né? Ela está